Ele é uma substância que surgiu lá nos Estados Unidos com pré-treinos em pó. Quem lembra aí do tal do 1MR, né? One More Rep. Ou até mesmo aquele outro, Jack 3D, nanovapor, entre outros. O DMAA hoje está banido da suplementação, inclusive nos Estados Unidos e em quase todos os países do mundo. Ele entrou para o quadro de medicamentos pelo seu alto poder estimulante, mas pelos efeitos colaterais. Depressão, pensamento suicida, síndrome do pânico, por ser muito forte. Substâncias como DMAA e... qual é o nome do outro mesmo? Ai, caramba. Efedrina. Nossa. Boa. Essas duas substâncias foram abolidas na mesma época e elas hoje fazem parte da categoria de medicamentos. Ou seja, eu acho que é praticamente impossível a Anvisa ou até mesmo o FDA, que é a Anvisa americana, retomar esses dois produtos. Eu, particularmente, não gosto de efedrina. Eu acho que a efedrina me deixa muito tenso, muito mal, e ela me dá um rebote muito grande. Depois, no outro dia, eu fico bem down, bem para baixo. Mas do DMAA, um pouquinho, uma vez por semana no treino de perna, bem pouquinho, eu gostava. Mas se eu usasse 2 dias seguidos DMAA, tava perdido também. Sensação de tristeza. O rebote era forte. Ah, não. Aí pra mim não vale a pena. Tirou a minha paz mental, pra mim não vale a pena. O Thales Galvani mandou assim: fazer um ciclo de texto mais turinabol ou fazer um ciclo com ligadrol? E se em vez de fazer uma TPC, para não perder resultado, manter texto em baixa dosagem? Se prejudica o eixo. Cara, eu não conheço o seu corpo, eu não sei quanto tempo você treina, qual é o nível do seu treino, se você é um atleta. Mesclar hormônios esteroides é uma linha muito avançada. Você já tem que ter, você já não tem que ter mais ganhos através. É uma evolutiva, tá? Então você tem uso de hormônio da testosterona como primeiro ciclo, geralmente. Depois, quando você percebe que esses resultados já estão sendo limites para você e você se torna um atleta ou você quer uma evolução mais rápida, você acaba conjugando outras drogas. O terceiro passo seria você parametrizar os seus hormônios com uma preparação para uma competição de fisiculturismo. Quando você utiliza medicamentos orais, como o turinabol, por exemplo, você tem que entender que você já está ali sobrecarregando um pouco o seu fígado e principalmente os seus rins. Você é um atleta? Eu, fora de preparação, jamais utilizaria medicamentos de uso oral. Principalmente se eu utilizar isso para fins estéticos. Você não precisa utilizar drogas de uso oral para fins estéticos. Turinabol é muito tóxico? Se comparado a Halotestin, não, mas ele tem toxicidade e um problema. Turinabol só faz efeito em quantidades mais altas. Se você utilizar poucas quantidades de turinabol, o efeito dele é muito singelo. Em altas quantidades ele tem um ótimo efeito, mas em baixas quantidades o efeito é singelo e os efeitos colaterais são grandes. Mandar um beijo para Amanda Marques, nossa Amandinha tá aí? Nossa princesa da biquíni. Beijo, Amandinha. Está aqui assistindo a gente. Logo mais estaremos juntos aí gerando conteúdo pra galera. O Wagner Parras perguntou uma coisa que eu tenho essa dúvida também, Renato. É interessante, porque às vezes eu fico pensando em calcular fora. Para indivíduos normais, não os atletas de alta performance, faz diferença a concentração de carboidrato nos diferentes tipos de whey? Bom, você precisa... quando você pretende resultados mais sólidos, você precisa controlar a quantidade de calorias que você ingere e também como essas calorias estão distribuídas entre os macronutrientes. Quando você é uma pessoa muito restrita, 2, 3, 5 gramas de carboidrato são contadas. Afinal de contas, você está numa dieta muito restrita. Quando a sua dieta não é tão restrita assim, quando você não tem uma preparação tão afinada, 2, 3 gramas de carboidrato não vai fazer diferença. Se você é um indivíduo extremamente avançado, ou se você está realizando uma dieta onde a restrição de carboidrato é muito grande,
talvez essa concentração de carboidrato em suplementos nutricionais possam vir a serem virem a serem contabilizadas ou até mesmo interfiram no seu trabalho. Poxa, eu estou em dieta cetogênica e aí eu uso 2 doses de whey e eu uso um whey com muito carboidrato. E essa quantidade de carboidrato pode atrapalhar ali o seu trabalho numa dieta que é basicamente restrita de carboidrato. Agora, se você é um cara que está ali com uma evolução, vamos dizer assim, você é do iniciante para o intermediário, essa quantidade de carboidrato não vai fazer tanta diferença. Mas... Nossa, fazia tempo, hein, Renato? Você pode estar sendo lesado financeiramente. Quanto você paga por essa whey e quanto ela te oferta em proteínas por dose? Não adianta você ir lá, esse saco de whey custa R$80, R$70, R$60. Esse saco de whey custa R$150. Tá, mas quanto você tem de proteína no saco de 60? Quanto você tem de proteína no saco de 100, de 80, de 150? Você está comprando uma proteína. Outra coisa, você tem que tomar cuidado. Existem produtos que vêm no rótulo escrito whey, mas não tem só whey. Tem whey, proteína do trigo, proteína do arroz, proteína da ervilha, proteínas muito mais baratas. Então, presta atenção no que você está comprando. Aprenda a ler rótulos. Você quer comprar somente whey protein? Lá, os ingredientes devem ser apenas whey protein. Whey protein, estabilizante, aromatizante. Agora, se você está pegando uma embalagem, está escrito lá whey protein, aí você vai lá nos ingredientes, tá? Proteína do soro do leite, proteína do trigo. Não, você não está comprando só whey protein. E às vezes, whey protein pode ser a menor das matérias-primas em quantidade. Abre teu olho. Para quem não sabe ler rótulo, na ordem do que aparece nos ingredientes, é do que tem maior quantidade e até menor quantidade nos ingredientes. Deve ser, né? Se o fabricante respeita isso, a ordem dos ingredientes é da maior para menor quantidade em composição centesimal. Renato, o Cristiano Sequeira mandou uma pergunta assim, bem interessante a pergunta dele também. Trabalho 8 horas em pé, batendo caixa, ando no mínimo de 6 a 10 km por dia. Como que vou malhar perna depois de um trabalho super cansativo? Pesado, hein? Treino curto. 4, 5 exercícios. Carga, porque você já tem um estímulo metabólico ali de quanto você anda, então você precisa ativar fibras de força, porque você não faz força. Você utiliza as suas pernas, mas elas não estão realizando força. Elas estão em atividade. Então, treino de carga, curto, porque você é uma pessoa que gasta muita energia, mas dá sim. Se um carteiro pode treinar perna que anda em média de 6 a 10 quilômetros ao dia, como você também pode. E é só começar também, né, Renato? Porque o corpo vai acostumando e vai melhorando, vai melhorando cada vez mais. Eu acho que você tem que se preocupar com o aporte calórico. Quantas calorias você gasta na sua atividade? Talvez você tenha que colocar 500, 600 calorias a mais entre carboidrato, proteínas e gorduras para suprir esse gasto calórico das suas atividades profissionais, para que você tenha o superávit calórico necessário se você está numa dieta de ganhos de massa muscular. Ou, se você está numa dieta de emagrecimento ou uma dieta até de definição muscular, que é perder gordura, essa sua atividade de trabalho pode se tornar uma atividade cardiovascular. Ou, mesmo que você não tenha alternância da sua frequência cardíaca, essa atividade diária ela é o suficiente para consumir calorias. E consumiu calorias versus comeu menos é déficit calórico, você vai perder gordura. O YouTube mandou assim. O que os atletas fazem quando estão em blast e ficam doentes? Bom, um atleta em blast que fica doente, o que seria a doença? Por exemplo, o atleta está numa preparação e o blast, para quem não entende, é quando o atleta de fisiculturismo está no auge da sua preparação, então ele está hard em tudo. Então ele está usando altas doses de hormônio, ele está numa dieta muito apertada, fazendo um monte de cardio, treinando pesado. Ficou gripado. Ele tem que parar tudo. Às vezes até a base hormonal e manter só uma base de texto. E o quê? Se recuperar. Porque, afinal de contas, o ambiente dele é um ambiente que tende a ter
uma fragilidade do seu sistema imunológico. Carência de nutrientes, pouco descanso, às vezes insônia. Se ele não dá uma parada, ele pode fazer com que essa gripe possa evoluir até uma pneumonia, como eu já vi. Eu já vi atletas morrerem de pneumonia. Por quê? Porque estava no meio de uma preparação, começou uma gripe, aí começa... E catarro pra cá, e vai, ignora, e é cardio, é treino, é trembo, é isso, aquilo outro. Quando foi pro hospital já tava com uma pneumonia ferrada, pulmão comprometido, sistema imunológico lá embaixo e veio a morrer. Eu conheci. Grande Renato, como está, irmão? Uma mensagem do Cleiton. Inaugurei essa semana uma loja de suplementos aqui em Curitiba. Chama Atlanta Suplementos. A galera que é de Curitiba, dá um pulo lá na Atlanta Suplementos e fala que o Renato falou para ele dar desconto. Qual dica você dá para quem está começando nesse ramo? A ansiedade está 1000 por hora. Já causei com ele, Renato. Então vamos lá. Você começa agora uma loja de suplementos e está preocupado em como fazer com que ela rapidamente entre em ponto de equilíbrio, pelo menos. O que é ponto de equilíbrio? Os seus gastos para manter toda a sua microempresa conseguem ser cobertos com o resultado, não com o faturamento, com o resultado do seu faturamento. O que é resultado? Você tem as vendas, paga os fornecedores e o que sobra você consegue pagar todas as contas. Funcionários, aluguel, impostos e tudo mais. Primeira coisa, seja capitalizado. Porque se você é capitalizado, você tem uma ferramenta muito importante na mão que é a compra à vista. Quando eu era lojista, eu sempre comprava à vista. Na época... Nós estamos falando aí de 2006, 2005, 2004, 2007. Eu comprava 100, 150 mil reais de cada marca à vista. Hoje seria o equivalente aí a $500 mil, 700 mil reais. À vista eu comprava. Dinheiro do meu bolso? Não, dinheiro das empresas. Que eu permitia que girasse para que eu tivesse o quê? Poder de compra. Um comerciante precisa de poder de compra para conseguir vender com preços baixos, mantendo margem de lucratividade. Porque tudo que você faz dentro do seu comércio, promoções e atende bem o cliente, a mágica é só uma. Você vive de comprar e vender. E o resultado entre a compra e a venda é a sua saúde. Não adianta você vender horrores se você não tem margem. Isso é uma roda cíclica que vai se transformar numa bola de neve que vai te quebrar. Então, por isso que eu digo para vocês, antes de abrir uma empresa, guardem dinheiro. Por isso que eu digo para vocês, antes de vocês, se vocês agora sonham em ter uma empresa, vai na Ativa Investimentos, abre uma conta que você não paga nada, começa a guardar dinheiro, porque sem dinheiro você não faz nada. Você só tem sonhos. Ah, mas eu conheço fulano que abriu endividado. Meu amigo, a cada 1000 pessoas, uma alavanca um negócio totalmente na dívida e dá certo. A regra é ser capitalizado. Você está indo contra a regra, então você já está correndo mais riscos. Então, seja capitalizado. Segundo ponto, atendimento. Abriu tua loja de suplemento? Vamos lá. Abra cedo e feche muito tarde. A minha loja, Mauricião, não era loja de shopping, às vezes fechava 9, 10 horas da noite. Quanto mais tempo aberto e quanto mais você estiver lá dentro, maior a capacidade sua de venda. Os melhores lojistas que eu conheço cresceram porque estavam lá enfiados na loja, ralando feito um doido. O dono, né, Renato? Que é o funcionário, vai ver o horário dele pegar. E ele tá certo, ele é funcionário para isso. Ele é funcionário, ele recebe do horário. Exatamente, ele troca dinheiro, ele troca tempo por dinheiro, então acabou.